Boa noite, meu nome é Aline, eu estou aqui com o professor Luiz Carlos. Eu estudo na Uninter aqui de Pindamonhangaba, eu estou cursando licenciatura em Pedagogia e eu vou fazer uma entrevista com ele sobre inclusão. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor e intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, sou formado em letras, né, em inglês, e também faço mestrado em projetos educacionais em ciências. E estou aqui para colaborar com a entrevista da nossa colega. Legal, muito obrigada. O que é educação inclusiva para você? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente já tem que pensar que a gente vai ter que trabalhar com todas essas questões do dia a dia de hoje, né? Então, por exemplo, a gente vai trazer uma criança para a escola, como que eu vou trabalhar com essa criança? Então, acho que quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente também pensa na formação do professor. Então não adianta eu querer incluir se o professor também não tiver uma formação. Então, educação inclusiva vai gerar duas questões, né? Como eu vou trabalhar com essa criança e a partir de como o professor vai receber essa criança. Então, ele vai ter que ter uma formação também. Então, educação inclusiva, a gente vai ter que pensar que realmente para eu incluir, eu também preciso da formação do professor. Você acredita que a educação inclusiva acontece dentro da escola, de fato? E por quê? A gente tem nós temos diversas coisas, né, que provam que há sim como trabalhar com a inclusão. E a gente tem essas possibilidades, até porque a gente sabe que existem as salas de recursos, né? E essas salas de recursos que são os atendimento educacional especializado, que acontecem nas escolas, então isso favorece e enriquece o aprendizado da criança. Então acho que acontece sim. E como eu disse no começo, né? Eu acho que então essas pessoas, até mesmo o professor da sala regular, ele deve manter contato com o professor da sala de educação especial, para os dois poderem criar mecanismos, metodologias para poder trabalhar com essa criança de inclusão. Então acho que vale a pena os dois também caminharem na mesma direção. Professor, qual ação pode ser sugerida para a eficácia da inclusão do aluno na escola regular? Então, uma ação que eu acho que vale a pena seria que todo o conjunto de professores, né, que todos os professores daquela escola, aonde vai receber alunos de inclusão, seja ele deficiente físico, auditivo, visual, intelectual ou qualquer outra deficiência, que todos eles tenham uma formação, né? Que essa informação abra todos os leques de possibilidades para eles poderem realmente trabalhar com isso. Porque o que a gente sente em relação aos professores é como eu vou trabalhar com essa criança? Como eu posso desenvolver alguma coisa com essa criança? Não é algo difícil, mas é algo que se não estiver preparado, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho e o professor do atendimento educacional especializado na sala de recurso, ele não vai conseguir dar conta de tudo isso. Sim. Então é preciso que todo mundo trabalhe em conjunto. Então acho que essa forma multidisciplinar que a gente sempre pede no trabalho da inclusão, ela vai abrir muitas possibilidades e a criança vai conseguir desenvolver como a gente espera que ela se desenvolva. E os professores, eles estão preparados para receber esses alunos? Alguns eu posso dizer que sim, outros vou dizer que não. Por quê? Alguns vão falar assim: mas eu já tenho 30 anos de magistério, agora que eu vou receber uma criança na sala de aula. Ora, se você já tem 30 anos de magistério, você sabe que você já passou por diversas mudanças, então mais umas você vai ter que passar, sinto lhe informar, mas essa mudança é necessária. Outros professores têm uma cabeça aberta, têm a possibilidade de mudar, mas ainda estão inseridos no contexto
passado, ainda não conseguiram visualizar que a inclusão é necessária. E existe aqueles que vão procurar, que estão fazendo pós-graduação em atendimento educacional especializado, vai fazer pós-graduação em psicopedagogia, vai buscar ou neuropsicopedagogia. Então tem outras formas de poder estar trabalhando dentro da escola que favorece e enriquece. Tudo isso é para ajudar. E se realmente, né, aquele dom que existe do professor, daquele querer dar aula, daquele querer ensinar, eu acho que vale a pena. E a gente percebe que existe sim aqueles que têm uma certa dificuldade, que não vão aceitar, porque isso é comum, nós vivemos numa democracia, então a gente vai encontrar essas pessoas. No entanto, a grande maioria que hoje está adentrando no sistema educacional estão assim com uma mente aberta e possibilidade. Mas é aquilo que eu falo e repito novamente, é necessário ter uma boa formação. Se ele buscar, se ele compreender, a inclusão verdadeiramente vai se realizar. Professor, quais os pontos positivos e negativos da educação inclusiva? Então, um dos pontos positivos seria essa abertura que nós temos em relação à escola. Então a escola se abre agora a partir dessas coisas. E uma das coisas que fica claro da gente tentar é como que a gente vai pensar agora fora do Brasil. Como que a Europa hoje observa a questão do trabalho de inclusão? Olha, a gente tem que perceber que a Europa começou há muito tempo atrás a trabalhar a questão da inclusão. Exemplo disso é quando, em 1800, se abre o Instituto Nacional de Paris, agora falando da questão dos surdos, lá, o Instituto Nacional de Paris, e eles começam a observar que vale a pena trabalhar nessa questão, agora falando de uma única deficiência, que é a surdez. Então você vê que há muito tempo a Europa já vem trabalhando essa questão. Será que nós, aqui no Brasil, também vamos chegar ao ponto que se encontra a inclusão na Europa? Com certeza, mas é um caminho lento e que depende muito também de quem está agora adentrando em diversas licenciaturas, não só a questão da pedagogia, como letras, história, matemática, ciências, não importa. Se a pessoa for licenciada, ela tendo essa questão inclusiva no seu currículo, eu acho que vai favorecer muito mais. Então, um ponto positivo é essa questão da formação. O negativo é que a gente não pode pensar que a gente não vai conseguir. Sim, a gente vai conseguir e a gente já está dando passo. Mesmo que sejam pequenos esses passos, acho que vale a pena a gente poder trabalhar e fazer consciência. Se todo mundo, principalmente o professorado, for conscientizado dessa questão, eu acho que a gente vai conseguir eliminar os pontos negativos dessa questão. Professor Luiz Carlos, muito obrigada pela sua entrevista. E boa noite. Obrigado para você também. Tchau. Adeus.